Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa segunda aula sobre progressão aritmética. Vamos embora então. Muito bem, senhores. O nosso foco hoje, tá, é basicamente falar sobre dois tópicos: interpolação aritmética e, com mais enfoque ainda, a parte de soma dos termos da PA. Bom, antes de começarmos a aula de hoje, vamos dar uma relembrada aqui, ó, no que você viu no último encontro. Vamos relembrar então aqui o seguinte. Vimos que uma sequência A1, A2, A3, blá blá blá, AN, só era PA quando a diferença entre dois termos consecutivos era constante. E essa constante eu chamava de razão da PA. E aí, por uma consequência, você via que os termos que formavam a PA eram pontos de uma reta. A variação era linear, coisa que não vai rolar na PG. Na PG, futuramente, a variação será exponencial, ok? Bom, aí você deduziu comigo a chamada fórmula do termo geral da PA. Uma fórmula que, para quem for fazer o UFSC ou DESC, tem no formulário. Você viu que um termo de ordem n era igual a 1 mais n menos 1 razões, que permite falar coisas do tipo A2 é igual a 1 mais a razão, A3 a 1 mais 2 R's, A4 a 1 mais 3 R's e assim por diante. Então, repare que a lógica é sempre assim, ó. O índice da esquerda menos da direita dá o coeficiente da razão. Ok? Lembrou disso? Tá. Só uma coisa, tá? Detalhe bem importante. Não esquece que esse cara aqui, ó, ele no formulário aparece como A1. Mas aqui pode ser A2, pode ser A3, pode ser o que você quiser. Por exemplo, se aqui ao invés de A1 ó, fosse, digamos, A3, vamos supor assim, eu iria dizer que o A7 é o A3 mais o que mais? 4 razões. É sempre assim, ó, o índice da esquerda menos da direita dá o coeficiente da razão. Lembrou disso? Bom, e você viu também as chamadas propriedades da PA. Uma delas era o fato de que, numa PA limitada, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistante dos extremos. Lembra disso? Ó, repara que 2 mais 20 é igual a 5 mais 17, que é igual a 8 com 14. E aí, quando sobrava um termo central, você falava o quê? Você falava que ele era a média aritmética dos termos que o cercam. Então, por exemplo, ó, o 11 pode ser 8 mais 14 dividido por 2. Assim também como pode ser 5 mais 17 sobre 2 ou 2 mais 20 sobre 2. Então, o termo do meio, ele é a média aritmética dos termos que o cercam e dos equidistantes a ele. Legal, meus amigos? E aí você viu mais a nível de dica que três termos em PA de forma conveniente eu posso indicar por x, x menos r e x mais r. É obrigado a fazer isso? Obrigado não, mas é bem conveniente. Visto que nesse caso você foge de três incógnitas para apenas duas, x e a razão. Legal? Então qualquer questão que te induzir a trabalhar com três termos em PA, essa é a dica. E essa dica, tá, ela fica muito bacana a ser utilizada quando o cara fizer menção nessa PA da soma dos termos. Por exemplo, eu tenho uma PA de três termos em que a soma deles vale 15. A hora que eu somar os três, já cancela a razão e o x se entrega por si só. Legal? Mais uma diquinha. Você viu que triângulo ou retângulo com lados em PA, a dica é indica os lados assim, ó, 3Rs, 4Rs e 5R. Mas tem que falar triângulo retângulo, ok? Falou triângulo retângulo com lados em PA, não hesita. 3R, 4R, 5R. Esse triângulo gera todos os triângulos retângulos com lados em PA. O famoso 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim vai, ok? Muito bem, meus queridos. A primeira parte da aula de hoje é para falar sobre uma coisa chamada interpolação aritmética. Interpolar é o quê? Bom, interpolar quer dizer inserir, quer dizer intercalar, quer dizer colocar entre. Vamos criar aqui uma situação comigo? Ó. Acompanhe lá. Interpolando-se 6 meios aritméticos entre 2 e 37, obtém-se uma progressão aritmética de razão quanto? Bom, então vejamos o seguinte. Nós temos aqui uma sequência, né, com dois extremos conhecidos, 2 e 37. Aí nesse meio aqui, ó, eu vou inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios aritméticos. Opa! Se eu falo que eu vou inserir 6 meios aritméticos, é porque eu vou formar uma progressão aritmética, sim, com quantos termos? Com
8 termos, exato. Repara que são 6 termos inseridos mais os dois extremos. Então, se você contar, ó, esse é o primeiro que eu vou chamar de A1 e esse é o último que eu vou chamar de A8. Então, novamente, se eu insiro 6 meios aritméticos, eu formo um APA com 8 termos. 6 inseridos e mais os dois extremos. E agora, para analisar, para calcular a razão da PA, é só você dar uma espiadinha para a tua esquerda. Você repara que no termo geral da PA, ao relacionar dois termos quaisquer, a razão, ó, se entrega por si só. Então você pode utilizar o termo geral? Até pode, aqui, ó. Opa, você pode chegar para mim. Ali já vi a resposta que era para vir depois, mas tudo bem. Aqui, ó. Repare que o termo geral da PA, ó, é A1 mais N menos 1 razões. Então, A8 vai ser igual a A1 mais 7 razões. Repara que o A8 é 37, o A1 é 2 e a razão se entrega por si só, sendo 5. E realmente, ó, se você pegar 2 mais 5, dá 7. 7 mais 5, 12. Mais 5, 17. Mais 5, 22. Mais 5, 27. Mais 5, 32. E mais 5, 37. Encaixou perfeitamente os termos dessa sequência, ok? Então, a resposta para essa questão é a letra B de Bielorrússia, cuja capital é Minsk. Massa! Bom, gente, interpolação aritmética, basicamente, tá? É isso aí. O que ele pode fazer, logicamente, é inventar um contexto por trás, fazer uma questão mais modelo Enem e tal, mas assim, ó, o grosso da coisa, tá? É saber isso aí. É saber que interpolar é colocar entre, é intercalar. Beleza? Então tá bom. Bom, segunda parte da aula de hoje, tá? Fala de soma dos termos da PA. Opa, isso que você acabou de ver agora. Opa, volta um pouquinho aqui. Apressado um pouco aqui. Bom, a segunda parte da aula de hoje é para falar sobre soma dos termos da PA. Gente, soma dos termos da PA. Tem fórmula para isso? Tem. Mas antes de te mostrar a fórmula, eu quero te contar uma historinha para que você possa se induzir a chegar à fórmula. A historinha que dizem que é lenda, se é ou não é, eu não sei, fala o seguinte. Era uma vez, numa escola de primário lá na Alemanha, um professor de primário queria se ver livre dos molequinhos e pediu para os molequinhos fazer uma conta para mantê-los ocupados. A conta consistia em fazer o quanto que era 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais, 98, mais 99, mais 100. E enquanto os molequinhos começaram a fazer no peito e na raça, 1 mais 2, mais 3, mais 4 e blá blá blá, um menino que na ocasião tinha 7 anos de idade, chamado de Carl Friedrich Gauss, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que se ele somasse o primeiro número com o último, dava exatamente igual a soma do segundo com o penúltimo, que dava igual o terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Inconscientemente, ele sabia uma propriedade da PA. Inconscientemente, ele sabia que a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistante dos extremos. Tudo bem, mas aí ele pegou o 101, que era uma constante, e multiplicou o resultado por quanto? E aí? Por 100 ou por 50? Acertou quem falou 50. Porque é verdade, eu tenho 100 termos da PA, sim, aqui ó, de 1 até 100, tem 100 números. Só que aqui, ó, repara que eu tenho 50 parcelas, ó, eu junto aqui os pares. Então eu formei 50 pares de 101 cada. Então ele pegou o 101, que era uma constante, e multiplicou por 50. Essa conta aqui vai dar 5.050. Agora eu quero que você pegue o que você acabou de fazer agora e faça isso virar uma fórmula genérica de PA. Basta pensar que para isso, ó, o 1 mais 100 é como se fosse o primeiro mais o último. É como se fosse aqui, ó, A1 mais AN. Repara que o 50 que está aqui, ó, ele é a metade da quantidade de termos. É a metade de N. Então, a partir de agora, meus amigos, soma dos termos da PA, sejamos um Gauss. Você pega o primeiro número com o último e multiplica pela metade da quantidade de termos. Tá? Deixa eu só passar esse quadro aqui rapidinho para te mostrar aqui uma coisa. Meus amigos, aqui nesse quadro nós temos as duas fórmulas que as provas da UDESC e da UFSC trazem para ti. Termo geral e soma dos termos da PA. As duas vêm no formulário. E assim, ó, chega a ser chato, tá? Mas é quase sempre assim. Pintou a soma dos termos, usa em paralelo o termo geral. Por quê? Porque quando tu vai calcular a soma dos termos, provavelmente vai faltar alguma coisa.
Geralmente falta o AN ou falta o N. E aí o que faltar aqui, meus amigos, você busca no termo geral. Vamos te dar aqui um exemplo? Aliás, eu vou te dar dois exemplos bem técnicos, tá? Para depois fazer isso virar um contexto. Virar algo mais modelo Enem. Primeiro momento, vejamos essa questãozinha aqui, ó. Eu lhe peço obter a soma dos 30 primeiros números ímpares. Vamos supor aqui, tá? Números ímpares positivos, tá? Então esquece lá os negativos. Então, números ímpares positivos, começando com 1, depois 3, depois 5, 7, 9, blá, blá, blá e blá, 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 tá? Eu peço a soma dos 30 primeiros termos dessa PA. Bom, então não hesita. Soma dos termos da PA, tá aqui a fórmula. Se eu quero calcular, digamos, S30, onde tem N, eu ponho 30. Então eu vou ter A1 mais A30 vezes 30 por 2. Realmente, ó, escancarou o que o Gauss pensou anos atrás. Alguns anos atrás, já poucos anos atrás. Aqui, ó, se pega o primeiro mais o último e multiplica pela metade da quantidade de termos. Aí eu te pergunto, você conhece o A1? Sim, né? Tá aqui, ó, o A1 vale 1. Conhece o A30? Não, até daria para conhecer ali meio que pelo bom senso, ou fazer a coisa no peito da raça, mas é o que eu te falei sempre, ó. É o que eu falo sempre. Faltou coisa aqui, você pode buscar no termo geral. De modo que o A30, ó, ele se acusa sendo A1 mais 30 menos 1, N menos 1, 29 razões. Então, o 30º termo dessa PA vai ser igual a A1, que vale 1, mais 29. A razão tá fácil ver, ó, que é 2, né? De 1 para 3 pulou 2, 3 para 5 pulou 2, enfim. Essa continha vai chegar em 59. Então, esse é o 30º número ímpar. Então, agora sim, ó, façamos o A1, que é 1, mais o A30, que é 59, vezes 30 por 2, que é 15. Essa continha vai dar 60 vezes 15, que dá 900. Então, essa é a soma dos 30 primeiros termos da PA. 1, 3, 5 e assim por diante. Ok? Gente, é assim, ó, é coisa meio que mecânica, tá? Faz uma, as demais é seguir o modelo. Só vai mudar uma coisa aqui, uma coisa lá, mas digamos, a alma da coisa é isso aí. É aplicar as fórmulas da soma e do termo geral em paralelo. Joia? Bom, para ver se você pegou a manha da coisa, dá uma espiadinha comigo nessa questãozinha aqui, ó. Aqui eu botei como uma questão inteira, uma questão aberta aqui, tá? Mas essa questão ela foi item da prova da UFSC de 2000... Poxa, acho que foi 2010, 2011, não recordo o ano certinho. Mas ele falava na ocasião que a soma dos números ímpares de 27 a 75 era um valor tal. Aí tinha que julgar se o item era certo ou errado. Muito bem. Aqui o esquema é o seguinte, ó, vamos lá comigo. Soma dos termos da PA, vamos lá. Aqui, ó, A1 mais AN vezes N sobre 2. Muito bem. Repara que a soma dos termos vai ser o primeiro, que é 27, o último, que é 75. Agora, quantos termos tem essa PA, meus amigos? Quantos números ímpares tem de 27 a 75? Aqui eu até já botei a resposta, ó, 25. Mas como é que eu chego nesse 25, meus amigos? É aquele papo de sempre. Faltou coisa aqui, tu vai buscar a tua esquerda aqui, ó, no termo geral da PA. Então, repare que o AN é 75, até mesmo porque ele é um número ímpar. O A1 é 27, né? Professor, mas não seria o 29 e o 73 os termos que eu tenho que botar aqui? Se ele falasse entre, tudo bem, mas ele falou de. Ele incluiu o 27 e o 75, então repara que o AN realmente, ó, é 75 e o A1 é 27. Ao efetuar essa conta aqui, ó, você vai chegar num N igual a 25. Então, realmente, ó, aqui onde tem N, aparece 25. E agora, de fato, ó, pega o primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade de termos. Foi assim que Gauss pensou um dia. Então, você faz a conta e isso aqui vai chegar em 1275. Então, essa é a soma dos números ímpares de 27 a 75. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora criar aqui uma terceira situação e essa um pouco mais com cara de Enem, uma cara um pouco mais contextualizada. Então agora, acompanha lá comigo. Numa cerimônia de formatura, os formandos foram dispostos em 20 filas, de modo a formar um triângulo, com um formando na primeira fila, 3 na segunda fila, 5 terceira fila e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. Muito bem, isso aqui vai até a 20ª fila. Aí a pergunta é, quantos formandos
A na cerimônia. Gente, reflete comigo. O que ele pede na questão, por acaso, é para que você encontre o A20? Por acaso o que ele quer é o A20, meus amigos? A resposta é não. Não por quê? Porque nesse contexto, o A20 seria o tanto de formandos que haverá na última fileira. Só que o que ele quer é a quantidade total de formandos. Então eu vou ter que somar o que eu tenho aqui na 20ª com o que eu tenho na 19ª e assim por diante, até chegar aqui em 5, 3 e 1. Então o que eu quero calcular, na verdade, ó, é isso aqui, ó. O que eu quero é calcular quanto que é 1 mais 3 mais 5 mais o quanto que eu vou ter na última fileira. Bom, então isso trata da soma dos termos da PA. Usa em paralelo o termo geral. Para quê? Para o que faltar embaixo buscar em cima, ok? Bom, repara aqui, o que eu quero ó, é S20. Então troca o N por 20. Já troquei. E agora você aplicou o que o Gauss pensou um dia. Deus o tenha. Repare que o A1 você conhece que vale 1. O A20 você não conhece. Então calculo aqui ó, no termo geral. O A20 é A1 mais 20 menos 1. 19 razões. Então, na 20ª fila, eu vou ter aqui ó, o A1, que é 1, mais 19 vezes a razão, que é 2. Essa conta vai chegar em 39. Então, na última fileira, meus amigos, ó, eu vou ter aqui ó, 39 participantes, 39 formandos. Aí, esses somados com os demais, dá um total de quanto? Calcula comigo, vai. 1 mais 39 vezes 20 por 2, que é 10. Essa continha vai dar 400 formandos. Ok, meus queridos? Massa? Então, isso aqui é um modo um pouco mais lúdico do cara te cobrar soma dos termos da PA. Legal? Bom, vamos agora aqui comigo a um quarto exemplo. Vamos lá. Esse exemplozinho aqui, na verdade, ele serve para você fazer depois a próxima questão que eu vou te propor. Num primeiro momento, o que eu te peço é o seguinte. Leia comigo a questão, vai. Ele pede a soma dos n primeiros termos da PA, 2, 6, 10 e etc, 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 etc. Bom, eu não falei em específico quantos termos são. Eu falei numa quantidade genérica, numa quantidade n. Então vamos lá. Soma dos termos da PA, não hesita. Coloquemos lá ó, a soma dos termos com o termo geral em paralelo. Então, na hora que eu for calcular a soma dos termos, ó, eu até sei que o A1 vale 2, beleza? Eu não sei o AN nem o N. Então, meus queridos, procura colocar alguém em função de alguém. O que eu pensei? Como ele quer a soma dos N primeiros termos, ele quer que a resposta fique em função do N, então eu vou colocar o AN em função do N. Como, professor? É o papo? Faltou coisa? Busca em cima. Então aqui, ó, o AN, repara, ele vai ser o A1 que é 2, mais N menos 1, vezes a razão que é 4. Ao fazer aqui o chuveirinho e o chuveirinho aqui, ó, você vai deduzir que o AN vai ser igual a 4N menos 4 mais 2 fica menos 2. Então, repara, meus amigos, ó, que esse é o termo de ordem N dessa PA em específico, ok? Então, agora, calculando aqui, ó, eu vou dizer que o SN vai ser 2 mais o AN, que acabou de dar 4N menos 2, vezes N sobre 2. Entenda que 2 menos 2 vai cancelar aqui, ó, morreu. Pronto, cortou. Vai ficar 4n vezes n sobre 2, ou seja, vai ficar 2n ao quadrado. Então, meus amigos, você deduziu uma fórmula específica para esta PA aqui em cima. Ó. Esta fórmula aqui, senhores, permite eu calcular a soma de quantos termos você quiser. Por exemplo, mentalmente, nessa fórmula aqui, me diz quanto que daria, senhores, o S2? Vamos calcular comigo, ó. S2 ficaria 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. Pronto. Realmente, ó, se você pegar 2 e somar com 6, de fato dá 8. Vamos lá, em frente. Se eu fosse calcular S3, daria quanto o resultado? Vamos calcular comigo aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, vezes 2 dá 18. Vamos comparar aqui, ó. Vamos tirar a prova real. 2 mais 6 mais 10 dá 18? Dá. Então, beleza, show de bola. Então, essa formulinha aqui, ó, ela permite eu calcular a soma dos termos de uma PA de forma genérica. Esse exemplozinho aqui, ele foi só uma contrapartida para que você agora me faça o inverso. Como assim? Observa comigo essa questãozinha aqui, meus queridos, ó.
Observe lá. Em uma progressão aritmética, a soma dos n primeiros termos vale 2n menos n ao quadrado, para todo número natural positivo n. Aí eu te pergunto, é correto afirmar que o terceiro termo dessa PA vai valer quanto? Então vamos só apagar o que eu fiz aqui para não te confundir a cabeça. Vamos só apagar aqui um instante. Apaguei aqui, maravilha. Então observa que essa questão aqui à tua direita, ó, ela é uma questão contrária do que você acabou de fazer comigo à tua esquerda. Vejamos. Nesse caso, eu tenho uma PA, quer dizer, eu não tenho uma PA, na verdade. Eu sei que existe uma PA em que a soma dos seus n termos é dada pela fórmula 2n menos n ao quadrado. E a questão é, que PA que é essa? Porque eu sei que essa daqui, ó, ela tem como soma dos termos essa fórmula. Agora o cara me deu a fórmula e meio que pede para achar que PA que é essa, para depois encontrar o A3. Meus amigos, tem dois processos que você pode utilizar para matar esse tipo de questão aqui, tá? Se você observar no seu material didático, vai ter muita questão aí que vai falar, a soma dos termos de uma PA qualquer é dada pela fórmula n ao quadrado mais 50n, por exemplo. E a partir daí, defina que PA que é essa. Então, primeiro modo de você ver esse tipo de questão. Assim, olha aqui para o canto da tela e me diga uma coisa. O que você entende, por exemplo, por S3? Chutei. O que é S3? S3 nada mais é do que A1 mais A2 mais A3, correto? Tá bom. O que você entende por S2? Bom, S2 é como se fosse A1 mais A2. Então, por indução, o que seria o S1? Seria, então, o próprio A1. Bom saber isso. Ótimo saber isso. Porque uma vez que eu sei que o S1 é o próprio A1, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e trocar esse N por 1. Ao trocar esse N por 1, eu já acho na PA quem é o A1. Então façamos isso, ó. Se eu jogar aqui o N igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, que vai gerar um S1 igual a 1. 2 menos 1 é 1, né? Então o A1 é igual a 1. Então eu já sei, meus amigos, que a PA que gerou essa soma aqui, ó, ela já vai começar com o elemento 1. Já começa em 1. Agora, para eu saber quem é o A2 e depois a razão e assim achar o A3 ou achar quem quiser, o que eu pensei? Poxa, se eu chutar agora aqui um N igual a 2, eu já acho S2, ó. E aí, tendo o A1 em mãos, que de fato é 1, o A2 se entrega por si só. Então acompanhe lá comigo. Ao trocar aqui ó, o N por 2, eu vou ter 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Essa conta vai dar 4 menos 4, que vai dar 0. Meus amigos, se S2 vale 0, então é porque o A1 mais A2 vale 0. Visto que o A1 já é 1, ó, então 1 mais A2 é igual a 0 e, portanto, o A2 é menos 1. Pronto, meus amigos. Então, o segundo termo da PA que gerou essa sominha aqui, ó, é igual a menos 1. Pronto. E agora acabou, né? Porque se eu sei que o A1 vale 1 e o A2 vale menos 1, então é porque a razão vale quanto? Vale? Ó, menos 1 dá menos 2. Pronto. Então eu sei que o terceiro termo ó, vai ser menos 1 menos 2, ou seja, menos 3. O próximo, menos 5. Depois, menos 7. Professor, mas se ele pedisse o A10 aqui, ó, eu iria fazer 1 por 1? Sim, até poderia fazer. Ou então, falar, por exemplo, que o A10 é A1 mais 9 razões, usar o termo geral e por aí vai. Então, resposta para essa questão é falar então que o A3 é igual a menos 3, ok? Deixa eu só apagar aqui para você enxergar ali a resposta da questão. Pronto. Bom, então, esse é um modo, é um método para você matar esse tipo de questão aqui, tá? O segundo modo que eu quero que você enxergue também, que eu acho até mais rápido, seria assim, ó. Vamos lá, eu vou dar um Ctrl C nessa parte da tela aqui da tua direita e um Ctrl V para a tela que vem depois. Aqui, ó. Pronto. Então, o que você acabou de fazer comigo está aqui, ó. Beleza? Então, esse é um dos métodos para encontrar, nesse caso, o A3, que é o que ele pediu na questão. Agora, um segundo modo. Um segundo modo, meus amigos, seria você gravar para mim uma relação auxiliar. Parece que é uma fórmula estapafúrdia, tá? Mas isso aqui é meio que lógico. Que lógico é esse? Gente, o lógico é você pensar que qualquer termo da PA é sempre igual a Sn menos Sn menos 1. Isso aqui, por exemplo, permite você falar, nesse caso pontual, que o A3
é igual a S3 menos S2. Professor, como assim? Gente, é meio que óbvio você pensar nisso aqui, ó, à medida que você sabe, por exemplo, que S3 é A1 mais A2 mais A3. Justo? S2, repare que é como se fosse ó, A1 mais A2. Justo? Aí quando você subtrai aqui ó, um do outro, repara, ó, cortou, cortou, sobra de fato o A3. Então nessa levada, por exemplo, tá? Se o cara me pede para calcular, digamos, quem é o A10, vamos dizer assim, eu vou falar que o A10 é como se fosse o S10 menos S9. E assim por diante. Então, como eu tenho a fórmula da soma, ó, eu posso calcular o S3, ó, 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado, isso que vai dar 6 menos 9, dá menos 3. E o S2 você calculou aqui anteriormente, tá vendo aqui? Ó, deu zero, tá vendo aqui? Ó? Pronto. Então agora você faz isso menos isso. Menos 3 menos 0, de fato, fica menos 3. Tá? Então assim, ó, tem que optar talvez pelo método que você ache mais conveniente e que você talvez ganhe tempo numa prova. Então a ideia é otimizar o teu tempo por um modo mais conveniente. Então, eu te dei aqui duas opções para esse tipo de questão aqui, ok? E quando eu falo desse tipo de questão, é questão em que, no próprio enunciado, ele me dá a fórmula da soma dos termos de uma PA específica. Legal, meus queridos? Show de bola? Tranquilo? Tá. Agora, por fim, eu quero aqui deixar contigo no quadro um resuminho, um pequeno mapa mental do que você viu nas aulas de PA, tanto na primeira aula quanto na segunda aula, tá? Então vamos lá comigo, vamos fazer aqui um breve remember. Então, lembre que os termos de uma PA são pontos de uma reta, há uma variação linear, de modo que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Essa constante é a razão da PA, ok? Viu também o termo geral da PA, que permite calcular qualquer termo em função do A1. Quer dizer, em função de qualquer termo. Só que oficialmente no formulário que vem é o que está aqui embaixo, ok? Muito bem. Viu também as propriedades da PA, lembra das duas, né? Soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes. E lembra da média aritmética. Um termo do meio é a média aritmética dos termos que o cercam. E também dos termos equidistantes a ele. Ah? 3 termos em PA. A dica é x, x menos r, x mais r. Falou triângulo retângulo, tem que falar triângulo retângulo. Se falar triângulo retângulo com lados em PA, não hesita. 3R, 4R, 5R. Tu até pode trocar de posição, tá? O 3R e 4R. Pode trocar? Pode. Só que o 5R deve ser sempre o quê? Sempre a hipotenusa, visto que é o maior lado. Legal? Bom, soma dos termos da PA, oficialmente a UFSC traz no formulário, o DESC também. E você viu também a relação auxiliar. Essa não vem. Essa aqui é meio que bom senso. E lembrando que ela permite você falar, por exemplo, que A8, vou chutar aqui um termo, A8, pode ser igual a S8 menos S7. Você pode falar talvez que A11 pode ser igual, pode ser igual a S11 menos S10. E isso você usa quando? Quando na própria questão, no próprio enunciado, ele fizer menção à soma dos termos de uma PA específica. Legal, meus amigos? Então, com isso, nós encerramos a parte de progressão aritmética. No próximo videozinho, começamos a parte de progressão geométrica. Te aguardo lá, então. Bons estudos e até a próxima.